E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindos ao vloguinho. Hoje eu estou tomando um chá e conversando com vocês. O vídeo de hoje, um tema que eu achei que seria muito interessante, até porque eu vejo muito brasileiro falando isso, foi meio que inspirada na Bianca, do MasterChef. Eu, sim, assisto programas brasileiros aqui, achei que seria legal de falar. Que era sobre falar idioma inglês, tipo, eu falo inglês o tempo todo, sabe? Como é que é? Tá falando num outro idioma e depois ter que falar o português e tal. Então, o vídeo vai ser basicamente sobre isso. Então, vamos lá? Gente, como vocês podem ver, câmera nova, luz nova, a câmera eu ganhei e a luz eu comprei. E assim, eu não ganho nada assim com o canal nem nada, sabe? Às vezes sai do meu próprio bolso, mas o que me irrita, na verdade, o que me faz querer ter um bom vídeo é porque eu assisto meus próprios vídeos, porque eu gosto de saber como é que o vídeo sai no canal e tal, isso tá bonitinho. E, sei lá, minha luz me irritava e tal. Se bem que o pessoal nunca reclamou da qualidade dos vídeos, mas eu achava que eu podia fazer melhor e tal, aí tive essa oportunidade, uma guerra depois. Depois eu posso fazer um vídeo pra vocês contando como é que é receber produtos da China na Dinamarca, ok? Não é legal. Mas bom, esse não é o foco do vídeo. Então tá, vamos lá. Falar o que eu queria falar, que é porque o negócio é o seguinte, eu falo em inglês 24 horas, é o idioma que eu utilizo no meu dia a dia, assim, né? Português mesmo, muito pouco. Na verdade, eu uso muito português nos vídeos do YouTube e tal, que eu gosto de assistir, ou se eu tenho que fazer alguma coisa, falar com a minha família e tal, ou muitos amigos meus são brasileiros, mas sim, é muito raro. Minha melhor amiga, por exemplo, ela é polonesa, então a gente só se comunica em inglês, né? E assim, sei lá, que eu fico vendo, sabe? O pessoal fica vendo a gente que fala muito inglês e troca muitas palavras. Como eu utilizo muito inglês no meu dia a dia, se eu for pro Brasil amanhã, não vai sair, o meu português não vai sair fluido, sabe? Porque eu já não tô tão acostumada a falar português, é muito estranho. Por exemplo, eu sinto que meu R ficou um pouco mais soft, tipo, macio. Tipo, eu noto assim, porque eu tô falando muito inglês, o meu R, quando eu tô falando português, fica diferente, estranho. Não sei se tem alguma coisa a ver, às vezes aparece alguém que sabe, podia até dar uma explicaçãozinha. Mas eu tenho. E começo a falar de um jeito mais diferente, ou quando às vezes, mesmo falando em português, eu tenho que pronunciar alguma palavra em inglês, essa palavra ela vai sair com uma entonação um pouquinho mais inglesada, assim, do que a brasileirada. Mas acho que isso é natural, normal, de que quase pouco usa o português. E eu tenho uma coisa muito, muito ruim, que é que eu tenho uma tendência a pegar sotaque, assim, então é pior ainda, eu acho, assim, é um vício que eu tenho e, é, sabe, eu sou uma pessoa, se conviver com uma pessoa que tem um sotaque X, eu meio que vou começar a pegar aquele sotaque. Contar uma história pra vocês, até que eu morro de vergonha, eu tenho uma amiga, né, tinha, que a gente não convive mais, do sul do Brasil. E, gente, ela tinha um sotaque do sul, mas muito, muito puxado. Eu ficava perto dela, eu ficava não sei o que, falando que aquele sotaque do sul. E ela achava que eu tava imitando ela demais, sabe? Só que era, na verdade, eu não conseguia falar com ela de outro jeito. Que ela falava muito, muito puxado. E eu, nossa, ai que vergonha. Porque um dia ela falou, ai, para de fazer isso comigo. Aí teve um dia que eu até virei pra ela e falei, olha, eu chamei ela pra conversar, que eu fiquei muito sentida, assim. E fiquei triste de ter, às vezes, magoada ela, dela achar que eu tava zoando ela. E falei, desculpa, mas é porque realmente eu não consigo e é muito estranho. Então, assim, eu pego muito sotaque. Então, se eu tiver com uma pessoa que fala um inglês mais britânico, eu vou estar puxando para inglês britânico. Se é com uma pessoa que fala inglês americano, eu vou estar falando, puxando para inglês americano. E assim, gente, não é forçação de barra, sabe? Eu sei que é irritante. Eu vou falar com vocês que eu sei que é irritante, porque quando eu mesma morava no Brasil e ouvia uma pessoa que ficava trocando, eu falava, ai, quer se aparecer. Mas na verdade, eu acho importante. O que eu tô querendo falar desse vídeo é a gente tá vivendo um mundo cada dia mais globalizado. No nosso idioma mesmo tem muita palavra em inglês, e se você vai viajar hoje, sabe, e falando inglês, acaba que você vai começar a tocar. Eu acho assim, uma coisa até estranha que pra mim é. Por exemplo, todos os meus amigos aqui, às vezes a gente tá conversando, brasileiros, né? Às vezes a pessoa vai, no meio das conversas tem sempre palavra em inglês. E não sou arrogante porque a gente já tá acostumado, a gente já sabe como é que é. Aí a pessoa vai, fala e solta as palavras em inglês. Eu faço isso muito no vídeo,
No começo, quando eu comecei o canal, eu falava muita palavra em inglês. Eu me sentia bem ridícula, me sentia muito mal, na verdade, tá fazendo isso, que eu falava, ai, pô, eu achava que eu quero aparecer. Mas aí, depois que eu vi o Masterchef, pensei na Lu Bianca, eu falei, cara, como é que a mulher vai controlar isso? Ela passou a vida inteira dela falando em inglês, agora tá no Brasil, claro que ela tem muita palavra que vem na cabeça dela facilmente em inglês, sabe? Eu, às vezes, aqui, tipo, até mesmo quando eu tô falando inglês, vem algumas palavras em português que eu falo. Tipo, eu sou mineira, né? Então pensa, pra não falar um ai, um trem numa frase em inglês. A dificuldade que não é, sabe? Nossa senhora. Direto e reto, eu falo uai, mas quem já me conhece já sabe. Eu sempre explico e tal. E eu tenho um vício muito, muito grande em português. Que eu sou uma pessoa que tem muita. Como é que fala? Eu gosto muito de ditados populares. Então, assim, ou de palavras, assim, de frases muito que a gente usa, assim, muito no Brasil, sabe? Isso pra mim é muito difícil, porque até mesmo não morando no Brasil há muito tempo, gente, eu uso muita coisa brasileira e tal. Teve uma até outro dia que minha mãe falou comigo que eu falei, putz, agora eu vou ficar usando essa, que é não sei o que, aí fulano sentou no porco. Aí pensa, aí eu viro e falo, ai. Aí eu vou, tô contando um trem que eu vou e fala essa frase em inglês, sabe? E a pessoa me olha, o que você tá falando? Uma vez fui viajar e eu falo muita expressão que, tipo, nem meus amigos brasileiros conhecem. Tipo, eu já sou zoada entre os brasileiros e entre os gringos por causa das coisas, sabe? Tipo, aí o pessoal vira pra mim e fala, essa é uma expressão brasileira que você traduziu, não é? Aí eu viro e falo, eles, mas não faz sentido. Aí eu tenho que ficar explicando. Igual aquela, assim, vocês têm que comer 1 quilo de sal junto pra conhecer a pessoa. Aí eu vou e falo isso, né? You need to eat a kilo of salt to know someone. E eles me olham do tipo, o quê? Ai, gente, vergonha define. Mas bom, quem já me conhece já sabe que eu tenho esse hábito meu de ditados populares brasileiros. É comigo, gente. Se vocês quiserem deixar um textão de ditados populares, e o pior é que eu traduzo tudo. E traduzo, assim, pela tradução pior do momento, assim, sabe? Tô lá na empolgação, tô contando o caso, eu traduzo. Porque eu sou uma pessoa que gosta de conversar demais. Tô sempre. Então, e não sei conversar sem soltar a expressão brasileira. Isso pra mim é muito difícil. Então, assim, a gente tem vícios, sabe? Então, no fundo é isso. Eu tenho esses meus vícios com quando eu tô falando um outro idioma, sabe? E vocês vão ter os vícios de vocês, se vocês vierem pra cá e tal, e sendo mineira, sabe? Tendo que falar uai, trem. Nossa, não falar, na verdade, é difícil demais, gente. Nossa, vocês não tem ideia, porque eu não sei falar uma coisa sem falar uai. E uai é por quê, né? Então, tipo, a pessoa me pergunta um negócio, eu viro e falo uai. A pessoa, uai, mas eu acabei de perguntar um trem. Você tá me perguntando mesmo trem? Olha, tá vendo? Vocês já viram. Olha, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com câmera e com luz nova. Deixa o like aí pra mim, porque é bom, né? Ajuda nós no canal. Tô falando que o YouTube mudou e tal, mas esse negócio é importante demais pra gente. Então ajuda aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Bye!